Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. O episódio de hoje não deixa de ser um episódio de retrospectiva de 2025, porque eu vi muitos filmes do ano passado e eu já fiz um episódio de melhores do ano e tal, mas eu tenho alguns grupos de filmes específicos que eu quero falar. Então no episódio de hoje eu vou ranquear todos os filmes nacionais que eu assisti no ano passado. No episódio da semana que vem, eu vou falar do desafio dos 52 filmes por mulheres, que vai ser um episódio super longo, mas isso é um problema para Larissa do futuro. Vamos focar aqui no tema de hoje. Em 2025, eu assisti um total de 106 filmes que foram inéditos para mim. Desses 106, 13 são filmes nacionais, filmes brasileiros. É mais que 10%. Quantos por cento exatamente é? Eu não sei fazer conta. Eu acho que seria uns 13%, alguma coisa assim. Eu sei que é mais que 10%, eu acho que é um número ok. O Brasil foi o segundo país que eu mais assisti filme no ano passado. Em primeiro lugar, claro que foi os Estados Unidos. É difícil superar, mas o Brasil veio logo em seguida. E depois eu vi de outros países, né? Tem um punhado da Inglaterra, da França, da China, do Japão, da Noruega, acho que eu vi uns par também. Enfim, vários países assim com 2, 3 filmes cada um vistos. Do Brasil eu vi 13 e eu vou falar aqui no episódio de hoje brevemente sobre cada um dos 13. No formato de ranking, porque eu adoro fazer ranking. Não vou dar spoiler, claro. E eu também não vou entrar muito em detalhes de sinopse, história e tal. Cada um deles eu entrei um pouco mais em detalhe nos episódios de assistidos a cada mês. Tem um deles que ganhou episódio próprio. Quando chegar eu aviso. E além de ser um ranking, né, eu acho que assim, as posições, elas podem variar, assim, uns 2 lugares pra cima ou pra baixo, dependendo do meu humor, mas eu também separei categorias, como se eu fosse fazer uma tier list, assim, então, são 5 categorias que eu criei. Favoritos, que é o top 3, ótimos filmes, que são filmes que eu gostei bastante, que eu recomendo, eu falei bem nas minhas redes, boas recomendações, é a categoria que mais tem filme no ranking todo. Aí também tem a categoria Cresceram em Mim Depois que eu assisti, que foram filmes que, enquanto eu tava assistindo, eu estava um pouco confusa. Mas não confusa ruim. Eu estava tipo, ok, vamos ver no que vai dar. E aí acabou, e aí eu fiquei confusa com algumas coisas, eu fiquei pensativa, eu fiquei sem saber o que eu pensava. Mas conforme eu lembrava deles depois que eu assisti, eu gostava deles com mais carinho do que no momento que eu tava assistindo. Isso faz sentido? Tem 2 filmes nessa categoria, que tá aqui. Depois tem a penúltima categoria, que é Achei Ok, mas queria ter gostado mais, que são os filmes mais medianos, assim, que eu não gostei tanto. E, por último, a categoria Não Gostei, que ela é autoexplicativa. E esse ranking vai começar de baixo pra cima, então vamos começar com essa categoria do Não Gostei, que ela só tem 2 filmes, ainda bem. No geral, eu soube escolher bem os filmes que eu assisti. Então, em 13º lugar, O Cheiro do Ralo. É um filme de 2006 com o Selton Mello. Um filme que estava há muito tempo na minha lista, então eu tinha uma certa expectativa. Eu não sei exatamente que expectativa que eu tinha, mas eu gosto do pôster desse filme, eu gosto do lettering, do escrito dele, eu gosto do Selton Mello. Então eram várias coisas assim que me inclinavam para que fosse o filme que eu gostasse. Mas eu detestei esse filme porque eu não gostei do personagem principal. E assim, eu consigo separar. Eu consigo gostar de filmes onde eu desprezo completamente o protagonista. Veja só São Paulo S.A. Inclusive até rendeu um episódio do podcast na época que eu assisti São Paulo S.A. Apesar que hoje eu acho que eu penso um pouco diferente de algumas coisas. Mas enfim, tópico para outro programa. Aqui eu detestei o protagonista e aí com isso eu não consegui mais curtir nada no filme, eu fiquei entediada, eu achei tudo muito sem graça, até algumas coisas que poderiam ir para um absurdo ou ter uma pegada diferente, assim, tem uma hipersexualização de uma personagem que me incomodou muito. Mas eu pensei, tá, beleza, vai ser hipersexualizada porque é o ponto da história, e talvez isso renda algumas cenas interessantes, mas não, tudo feito do jeito mais chato possível, mais besta, mais normal. Não gosto tanto de filme normal, e é um filme que ele tem uma premissa absurda. Eu achei só enfadonho, eu acho que é a melhor palavra pra descrever esse filme. Em 12º lugar, outro filme que eu também não gostei, O Clube das Mulheres de Negócio, o filme da Ana Mulher Arte.
de 2024, tem um grande elenco, ele tem uma premissa muito interessante, que é uma coisa de sociedade com os papéis trocados. É uma sociedade onde as mulheres elas têm todos os cargos de poder e mandam em tudo, enquanto os homens são mais subalternos, são vistos como inferiores e tal. E aí tem esse grupo dessas empresárias que elas têm esse clube, que é um clube no campo, que tem várias atividades. E toda essa fachada de prosperidade esconde coisas podres, que aí o filme vai explorar na figura de um jornalista. Eu falei que eu não ia entrar nas questões de plot, né? Mas entrei. Não vai se repetir. Mas é que a premissa desse filme é muito legal. E aí tem essa coisa desse jornalista, que ele é visto como inferior por ele ser um homem e tal. Então tem todas essas coisas de ponta cabeça, né, da sociedade. Só que eu acho que ele faz umas falsas simetrias que me incomodam um pouco. E também é um filme que ele vai transitar entre gêneros. Ele começa assim como uma coisa que tem um mistério ali, um quê de thriller. Eventualmente ele vai ter uns elementos de horror. Ele tem também bastante coisa cômica, assim, um humor. Mas eu não acho que ele é eficiente nas coisas que ele tenta fazer. E eu achei meio besta, assim, o final. Não sei usar outra palavra. Ele tem bons momentos, eu também acho o pôster desse filme lindo. Eu gosto do lettering, do escrito. Eu gosto da ambientação, gosto das escolhas de figurino do filme. Mas conforme eu tava assistindo e conforme as coisas foram indo pro caos, que eventualmente elas vão, né, com essa pegada de thriller, eu não tava mais aguentando. Eu acho que as onças de CG foi meio que a gota d'água pra mim. Eu fiquei, mano, é absurdo, poderia ser incrível, mas não. Não, pra mim não tá rolando mais. Mudamos de categoria agora. Estamos indo para os filmes que eu gostei, mas eu meio que queria gostar mais. Não morri de amores, mas não foi ruim, que nem esses outros dois anteriores. Então, assim, colocando as coisas sob perspectiva. Temos uma dobradinha da Ana Mulher Arte com A Melhor Mãe do Mundo, um lançamento do ano passado, que tá na Netflix. É um filme que tem uma crítica social, e ela tem um retrato, assim, da maternidade, e também sobre como a violência doméstica funciona. É bem beabá de violência doméstica, do porquê algumas mulheres escolhem ficar num relacionamento violento, o quão difícil é sair dele, o quão difícil é romper ciclos e tal, ao mesmo tempo que tem a parte dela querendo dar o melhor futuro possível para os filhos dela. Então, assim, esse filme tem meio que duas coisas nele bem diferentes. A parte dela sendo mãe e querendo criar, assim, uma coisa meio A Vida é Bela, dar uma fantasiada nos acontecimentos, tornar aquilo tudo uma grande brincadeira, para que eles não sintam o quão pesada é a situação que eles estão. Eu gosto dessa parte. Também gosto da parte de ser uma jornada, que ela vai encontrar várias pessoas que vão ajudar ali pontualmente, vão dar umas palavras de apoio que vai ajudar ela na jornada dela em outro momento. Mas a parte dos nuances, o filme quer fazer várias coisas e às vezes ele não consegue ter o nuance necessário em todas, principalmente também a parte da pobreza, né, que é uma família muito pobre, uma família negra. Às vezes me deu a impressão de que era uma checklist muito extensa para ser completada e nem tudo foi feito da melhor maneira possível. Mas eu achei um bom filme. Muito, muito melhor que o Clube das Mulheres de Negócio. Também nessa categoria do foi bacana, foi meio médio, queria ter gostado mais. Tem Um Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida. É um filme de 2017 também, era um filme que estava há muito tempo na minha watchlist. Eu gosto do pôster, pelo menos o pôster que tem no Letterboxd, que é do coelho. Uma gravura de um coelho, e aí é como se você tivesse recortado ele e recortado em algumas partes, né? É um filme de terror, é um filme desses que se passa durante um período, ele se passa durante uma noite, em um restaurante, onde o caos se instaura. Tema recorrente aqui dos filmes. Eu gosto muito de filme caótico. E eu gosto do caos desse filme. Eu gosto das explorações sociais que ele faz, porque tem pessoas de diferentes classes sociais e de diferentes hierarquias dentro desse restaurante. Porque, né, como que é? Eu falei que não ia falar de história, mas nesse filme tem um restaurante que ele tá pra encerrar o turno, tá tarde da noite já. A maioria dos funcionários já foi embora. Ficou, assim, só o mínimo pra
tocar a casa até a hora de fechar, terminar de servir quem tá lá. Tem alguns clientes, tem o dono lá que tá vendo o pessoal, tem o pessoal trabalhando e tem os clientes. Aí, em um dado momento, quando tá perto de fechar, quando o pessoal tá quase indo embora, entra um pessoal pra assaltar e faz todo mundo de refém. E aí as coisas vão acontecendo e vão escalando. É um filme que vai se passar ao longo de toda essa noite /madrugada que o pessoal tá refém. Então temos pessoas muito diferentes, tanto de classes sociais diferentes quanto de situações diferentes, né? Porque os funcionários trabalham pro dono do restaurante, aí o dono do restaurante quer ser gentil com os clientes, e aí, eventualmente, o poder acaba mudando de mão, por assim dizer, de acordo com umas coisas que acontecem. É uma observação interessante, assim, de pessoas presas nessa situação desesperadora. É interessante, mas tem umas horas que eu acho que ela fica muito violenta por ser violenta, sabe? Tem uma cena de abuso que eu fiquei tipo, ai, nossa, eu precisava disso agora, aqui. E várias coisas, enfim. Mas eu achei uma jornada interessante. Não é o melhor filme dessa lista, mas também não é o pior. Vamos agora para uma nova categoria, que são os filmes que, quando eu assisti, eu estava com um ponto de interrogação na minha cabeça. E aí, quando terminou e passou um tempo, eu decidi que eu gostei bem mais deles do que no momento que eu terminei de assistir, que eu dei a nota no Letterboxd, que eu fiz a minha avaliação na minha cabeça. Conforme o tempo foi passando, eu fui gostando mais deles. Então, em nono lugar, O Beijo da Mulher-Aranha, do Hector Babenco. Esse foi um filme que eu debati muito na minha cabeça se eu colocava nessa lista ou não. É uma coprodução Brasil e Estados Unidos, dirigido pelo Babenco, que é argentino, mas é brasileiro honorário. Os atores são norte-americanos, boa parte da produção são de norte-americanos. O filme todo é em inglês, mas ele se passa em São Paulo. No filme, os protagonistas, eles são latino-americanos, tem atores brasileiros no elenco, e é uma história que conversa um pouco também com algumas coisas da nossa história, então eu fiquei muito pensativa se eu botava ele aqui ou não. Acabei botando, e é isso. Tem uma versão nova dessa história, mas que não tem ligação com esse filme, porque veja bem, O Beijo da Mulher-Aranha é um livro escrito pelo argentino Manuel Puig, e ele se passa na Argentina durante a ditadura. O filme, ele deu uma repaginada em algumas coisas, trouxe para o Brasil também nos porões da ditadura, mas esse livro também foi inspiração para um musical de palco, e o filme que tem um lançamento recente, que tem a Jennifer Lopez, ele é uma adaptação dessa peça de teatro, que é baseada no livro. Então, assim, a história provavelmente é muito semelhante, mas não é um remake do filme de 85 do Babenco. Por ter todo esse estranhamento de é nacional, não é, isso me afastou um pouco do filme enquanto eu tava assistindo ele. Principalmente nas cenas externas, assim, que são lugares que dá pra ver que é São Paulo, tem coisa em português escrita, tem alguns atores que são brasileiros que eles falam com um sotaque que você... Eu não sei se é uma coisa que, porque a gente é brasileiro, então quando a gente escuta algum brasileiro falando inglês, a gente consegue entender que é um brasileiro falando inglês, porque a gente fala muito bem português. E talvez porque eu não vou dizer que eu falo muito bem inglês, mas eu entendo bem inglês, então consigo entender a nuance da língua de quem é uma pessoa falante de português falando inglês. Não sei, me perdi. Mas eu fiquei um pouco confuso durante o filme pensando nisso, e também porque, como é um filme muito antigo e ele vai ser uma história LGBT, teve algumas coisas que eu fiquei pensando, nossa, eu acho que hoje isso aqui é diferente. Eu acho que essa fala hoje seria problemática, mas na época não era. Então foi um exercício, né, me desprender das minhas amarras pra apreciar esse filme. E aí quando ele passou, quando ele acabou, eu fiquei pensando muito nele. E eu achei muito bonita a relação entre os dois protagonistas e o eventual romance que se desenvolve entre eles. Então eu decidi superar todos os pensamentos esquisitos que eu tive enquanto estava assistindo ele e resolvi gostar dele. Porque às vezes estar aberto a gostar de uma coisa ou não é uma escolha nossa, né? O próximo filme é A Hora da Estrela, um filme também de 1985, olha só que coisa, dirigido pela Suzane Amaral, a adaptação do livro de mesmo nome da Clarice Lispector, que é o único livro da Clarice que eu li. Li recentemente, estava com ele fresco na minha cabeça. O livro é um livro complexo, apesar de ser a obra mais fácil da Clarice. A Hora da Estrela é o único livro que eu li completo dela, mas eu já tinha tentado começar a ler algumas outras coisas dela antes, e eu tinha desistido, porque eu tinha achado muito difícil. E A Hora da Estrela, pelo menos, é uma história com começo, meio e fim, e que tem um narrador muito claro, um narrador que tira muito sarro da gente, um narrador que faz umas pausas pra ser a voz da Clarice, ao mesmo tempo que dá umas piadas internas de coisa que você tem que saber um pouco do contexto da época, porque ela tá soltando indireta
pra inimizade dela no meio do livro, assim. Então é interessante ter o conhecimento em volta da Clarice pra apreciar melhor o livro. Mas também no meio disso tudo tem a história da Macabeia, que aqui no filme a gente só acompanha a história da Macabeia. Não tem nenhum resquício desse narrador, que é um dos elementos mais interessantes do livro, que é esse narrador contando a história e também esse narrador fazendo um pouco caso da Macabeia, que daí também vem muito do significado dela. E o filme, ele é interessante, ele é bem feito, ele tem várias cenas memoráveis. Eu gosto muito da Marcela Cartacho. Ela tá ótima como Macabeia, é realmente um ícone no nosso cinema, essa personagem, nessa interpretação. Mas é uma história difícil de transpor pra tela. Então, enquanto eu tava assistindo, eu fiquei, tá, bacana, mas eu tava muito com o livro na cabeça. E aí terminou, eu falei, não, beleza, foi um bom filme. Em nenhum momento eu duvidei de que ia ser um bom filme, em nenhum momento eu achei que não foi um bom filme. Mas eu tava com esse negócio comparando com o livro e pensando nas coisas, como as linguagens são diferentes. E tem algumas coisas que são um pouco mais complexas de traduzir em uma linguagem em outra. Mas conforme eu ia pensando no filme, pensando nas cenas, também ele foi crescendo em mim, eu fui gostando mais dele. E também no final eu gostei bem mais, depois que passou uma semana e eu fiquei pensando nele sem parar, do que no momento que acabou o filme e eu resolvi abrir o Letterboxd e dei apenas 3,5 estrelas. Fiquei com vontade de rever. Eu acho que no segundo semestre, talvez, vou dar um espaço, né, entre as vezes que eu assisto. Mas quem sabe esse ano eu revejo e reavalio. Mas foi um filme muito interessante, foi um filme que eu gostei bastante. Com isso, chegamos à metade do meu ranking. E agora eu começo a categoria mais extensa, que é a categoria de ótimos filmes. Filmes que eu vi, filmes que eu gostei, filmes que eu recomendo. Eu já devo ter falado de maneira animada aqui no podcast, nas minhas redes sociais. Bons filmes, recomendações. Até agora, tinham recomendações boas. Eu acho que A Hora da Estrela é um filme sensacional. Tem outros filmes também que pode ser que você goste mais do que eu, mas daqui pra frente são as minhas recomendações de verdade, verdade. Eu espero que vocês gostem, se vocês forem assistir por minha indicação. Vamos lá. Em sétimo lugar, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Mais um filme do universo da Turma da Mônica, né? Universo de live action, né? De filmes com pessoas de verdade. Esse filme, ele é centrado todo no núcleo do Chico Bento. É uma história contida em si mesma. Tem várias referências a coisas do quadrinho, a coisas do universo da Turma da Mônica mesmo, que é uma constante nos filmes de live action da Turma da Mônica, que eu gosto muito, muito, muito. Pra mim, Turma da Mônica Lições é uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. Um dos melhores filmes do cinema nacional. Se eu for fazer um top 4 do cinema nacional, eu acho que eu colocaria a Turma da Mônica Lições no meio. Mas o Chico Bento, eu não gostei tanto quanto eu gosto da Turma da Mônica, porque eu sempre tive uma relação muito complexa com o Chico Bento, porque eu sou do interior, né? E eu sempre fui muito revoltada com essa figura do sertanejo, com essa figura do caipira. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de me enxergar nas coisas da minha terra e de ter esse senso de pertencimento. Então eu tenho uma relação muito complicada com obras que retratam o interior como esse lugar idílico e tal. Então eu nunca fui muito fã da Turma do Chico Bento. Eu acho que tem alguns atores que eles estão forçando um pouco o sotaque pra ficar esse sotaque caipira e me incomoda um pouco. Eu imagino que seja uma sensação semelhante de pessoas do norte e nordeste vendo atores cariocas forçando o sotaque de suas respectivas regiões. Então eu nunca fui tão fã assim da parte do Chico Bento. Não era um filme que eu estava especialmente animada pra assistir, mas eu vi. E é fofíssimo, gente. O Isaac Amendoim, que faz o Chico Bento, ele é muito fofo. E, assim, eu não quero ser desrespeitosa com nenhum dos outros atores, principalmente os atores infantis, mas é uma diferença gritante perto do protagonista, assim, a diferença do alcance, por assim dizer, e também do quão confortável eles estavam, né? Não sei o quão livre deixaram as crianças pra rolar, porque eu sei que no primeiro Turma da Mônica, o Daniel Rezende meio que falava pras crianças, tipo, essa cena vai acontecer isso, aquilo, e deixava o pessoal solto, assim, pra falar o que queria. E rendeu um ótimo filme também. Mas, enfim, eu tô me dispersando muito. Gostei do filme de Chico Bento. Eu achei que ele tem uma mensagem bem bonita sobre união, sobre trabalho em comunidade, sobre preservação da natureza, sobre a importância da comunidade também, que eu acho que é uma coisa muito forte nos quadrinhos do Chico Bento, e não apenas no dele, mas
da Turma da Mônica no geral, né? É Turma da Mônica, não é só a Mônica. Mas tem uma parte nesse filme que é arte, que é a sequência de animação. Tem um determinado momento que, quando tudo parece perdido, naquele momento que, assim, tá tudo dando errado, acontece, não exatamente uma epifania, mas acontece um encontro do Chico Bento com um personagem muito especial. E aí esse encontro tem uma coisa muito lúdica e vão ter sequências em animação. E essas sequências de animação são lindas. Lindas, lindas, lindas. E toda a conversa que ele tem com essa personagem, que é uma personagem mágica, e ela vai trazer iluminação, assim, pra história, e é tão bonito. As palavras são tão bonitas, as imagens são tão bonitas, é lindo. Esse filme é lindo. Em sexto lugar, Homem com H, a cinebiografia do Ney Matogrosso, que saiu ano passado, com o Jesuíta Barbosa no papel título. É uma cinebiografia bem quadradinha, bem nos moldes do que você espera de uma biografia de uma pessoa famosa. Ele entra em algumas polêmicas do Ney Matogrosso, porque o Ney Matogrosso sempre foi uma figura muito disruptiva, então ele não tem vergonha de entrar nas coisas que fizeram ele ser famoso por ser polêmico. Isso é interessante. É uma coisa muito ambiciosa você resumir a vida inteira de uma pessoa em 2 horas. E é claro que vão ficar faltando coisas. Eu acho que ele passa muito, muito apressado no começo da vida dele, apesar de ter o laço familiar, principalmente a relação dele com o pai, ser uma coisa muito forte ao longo do filme todo e ter um grande tempo de tela ao longo do filme todo. Algumas outras coisas passam rápido demais, a passagem do tempo nesse filme ela é esquisita em alguns momentos, mas é um filme bom. O Jesuíta Barbosa tá muito bom, as cenas musicais são muito boas, ele usa o erotismo muito bem, então assim, tem bastante cena de sexo e eu acho que foi muito bem usada no filme, mas fica aí o aviso, né? É um filme com uma classificação indicativa alta. Sempre bom reparar nesses detalhes. Eu tava meio assim porque eu não gosto muito de biografia. E eu acabei gostando bem mais dele do que eu achava que eu ia gostar. Em quinto lugar, um filme que foi uma grande surpresa pra mim, O Melhor Amigo, um lançamento do ano passado, do Alain de Botton. É um filme que eu não dava nada pra ele. Eu lembro quando ele lançou no cinema, eu vi umas 3 pessoas falando bem. E eu botei no meu radar, porque eu li alguma crítica que falava que era musical. Eu li assim, muito por cima. Porque eu não gosto de ler críticas de filme que eu não assisti. Porque eu gosto de assistir os filmes sem ter muitas concepções. Mas eu lembro que eu vi algumas pessoas falando desse filme e eu falei, nossa, que filme que é esse, né? E aí eu fui ler algumas coisinhas só pra ficar informada. E aí eu vi que era um musical. Aí eu falei, nossa, que interessante, um musical. E aí quando eu tive a oportunidade de ver, eu fui ver. E eu assisti assim, num domingo à tarde, no meu celular. E eu achei a coisa mais divertida do mundo. Foi tipo, a coisa mais divertida que aconteceu na minha semana foi esse filme. É bonitinho, é colorido, tem seus probleminhas, mas no geral me botou pra cima. Eu achei ótimo. Eu gosto muito de musical, gente. Então assim, eu já tenho uma propensão muito maior de gostar de musical do que de gostar de filme que as pessoas não cantam. As paisagens, as cores. Tinha hora que era colorido demais, parecia um comercial de cerveja, mas beleza, eu tava lá pela vibe, a vibe foi ótima, divertido, um romance LGBT, que tem uma pegada muito de comédia romântica. Na verdade, ele não é muito romance, ele é uma comédia romântica, porque o protagonista, ele é muito sonso. O maior defeito desse filme é o quão sonso o protagonista é. Mas ele se mexe em umas situações meio absurdas, canta umas musiquinhas aí com o pessoal, tem drag queen, tem a Gretchen. É um ótimo filme. Em quarto lugar, Manas, da Mariana Bernanke. Também é um filme do ano passado. Também é um filme que fez um certo barulho em alguns nichos da cinefilia. Deveria ter feito mais, porque ele tem essa categoria de filme importante, filme denúncia, de um tópico muito importante. Ele vai se passar na Ilha de Marajó. Ele vai falar sobre uma menina que ela passa por várias situações que são vistas como normais, entre aspas, por aquela sociedade, mas que não são normais, né? Alguns alertas de gatilho aí de algumas situações de abuso, mas o filme não é explícito, não tem nenhuma cena explícita. Eu acho que é aí que vem a força dele.
Ele não mostra nada gráfico, mas ele deixa muito claro o que está acontecendo e deixa muito claro o quão errado são essas coisas que estão acontecendo e que se ninguém fizer nada vai continuar acontecendo. Então ele serve como denúncia. Ele é muito eficiente em passar a mensagem dele. É um filme que mais pessoas deveriam estar vendo e é um filme bom. Porque além disso, ele é um drama de amadurecimento também, né? A nossa protagonista, a Marcelle, ela tem um nome, ela tem uma vida, ela tem uma família, ela tem vontades e quer crescer e ela quer fazer as coisas dela e outras coisas acontecem aí que podem impedir ou podem ser um caminho pra alguma outra coisa. E aí várias coisas acontecem. E ele também explora temas complexos com a complexidade que lhe é devida. Por mais que tenham vilões, tem pessoas que elas só estão em situações complicadas, não são monstros, assim. Então tem muitas coisas sobre repetição de violência e, enfim, quebrar ciclos. É um filme bem interessante, é um filme que vai deixar você pensativo e que vai ter algum impacto na sua vida, ou pelo menos te deixar pensativo por um tempo. Estamos chegando na reta final do podcast, vamos agora pro meu top 3 filmes nacionais, que são 3 filmões. Se até agora vocês não estavam levando muito a sério minhas recomendações, agora vocês levem, porque são 3 filmes assim que entraram pro hall de favoritos. Começando por Estômago, do Marcos Jorge, um filme de 2007, que ganhou a continuação recentemente. Eu não vi a continuação, só vi o filme original. E eu acho muito engraçado porque eu já tinha visto várias cenas desse filme soltas nas redes sociais, sem contexto, e aí eu achava que eu tinha uma noção do que era o filme. E aí, conforme eu fui vendo, eu vi que eu não tinha noção de nada, e que as cenas que eu tinha visto eram, sei lá, da primeira meia hora, e elas fora de contexto meio que não significam nada, tipo, são boas cenas, mas elas não vão estragar o filme pra você, porque é uma loucura. É um filme que tem 2 linhas temporais muito distintas, e aí no começo você fica sem saber o que é passado, o que é presente, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Aí conforme o filme vai passando, você saca o que é o presente e o que é o passado, e aí você fica curiosa pra saber como que as coisas chegaram a esse ponto, porque, como eu disse, são 2 linhas temporais muito distintas, com o mesmo personagem. Então, no primeiro momento tem essa estranheza de você decifrar o que tá em qual momento, e depois vem a curiosidade de como que as coisas ficaram desse jeito pro pobre do Raimundo Nonato. E tem cenas muito boas envolvendo comida, envolvendo a arte de cozinhar, algumas não muito glorificadas. Tem uma cena bem no começo, assim, que ele chega num bar pedindo um emprego, e aí o cara fala, você sabe fazer pastel, sabe fritar coxinha? E aí ele vai aprendendo, e aí é um bar, assim, esses bar botecão de azulejo na parede, fruta pendurada. E o cara vai lá mostrar ele como que ele frita as coisas, e ele pega o tacho com o óleo mais chechelento do mundo e frita as coxinhas mais bonitas do mundo. Eu vi aquelas coxinhas e eu ficava, gente, mas eu quero muito comer essa coxinha, porque ela parece muito deliciosa, mesmo eu tendo visto esse óleo terrível onde ela foi fritada. Às vezes, as melhores coxinhas são as fritas nos óleos mais tóxicos do mundo, né? Mas, enfim, nossa, eu fiquei com muita vontade de comer coxinha depois que eu vi esse filme. E outras coisas, eles comem outras coisas também. A coxinha é uma coisa mais do começo do filme mesmo. E, eventualmente, ele vai pra alta gastronomia, né? Tem uma vibe meio The Bear. Quem gosta de The Bear talvez goste desse filme. O roteiro desse filme é muito bom, ele é muito amarradinho pra te deixar, assim, curiosa. Ele te entrega algumas respostas, mas ele deixa outras perguntas abertas. Tem outras situações que vão acontecendo que você quer ficar, não, mas eu quero saber o que aconteceu. Aí quando você descobre, você fica, meu Deus, que coisa, né? E também tem um ótimo trabalho do protagonista. Não é só roteiro, também é a atuação do João Miguel de criar esse personagem que ele tem uma complexidade muito própria, ele tem uma coisa de carisma e de ingenuidade, assim, que te conquista, e aí as coisas acontecem. Em segundo lugar, Saneamento Básico, o filme. Esse foi um dos primeiros filmes que eu assisti ano passado, e foi o que botou a régua, assim, pro resto das coisas que eu assisti ao longo do ano, porque por muito tempo ele ficou como o meu filme favorito do ano. Eu adorei esse filme. Ele é divertidíssimo, ele tem um humor muito afiado, ele tem um roteiro, assim, cheio de coisa e cheio de camada. Ele começa como uma crítica social à burocracia e como as coisas às vezes são difíceis por serem difíceis. E aí depois ele vira um filme sobre o
poder da criação e sobre como é gostoso você criar alguma coisa e fazer algo com suas próprias mãos. E aí depois ele vira uma carta de amor, assim, ao cinema e um retrato de como o cinema pode mudar pequenas comunidades, né? Como as pessoas se unem a um bem comum e que isso pode trazer mudanças significativas para esse lugar. E é muito bom, é muito engraçado, tem cenas muito memoráveis também. Era um filme que eu já tinha visto vários pedaços dele em cortes das redes sociais, principalmente os cortes da Cillian Segal. Olha quem vem lá. Esse filme tem várias cenas muito boas. Tem 2 Golden Globe winners. Tem Fernanda Torres e tem Wagner Moura. Inclusive, eu assisti esse filme no dia seguinte que a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Que eu falei, meu Deus, eu preciso ver todos os filmes dessa mulher. E aí eu só vi esse filme. Mas enfim, e aí mal sabia eu que dali 1 ano estaria o Wagner Moura também. Eu vi muitos filmes do Wagner Moura esse ano. Eu fiquei muito chateada que ele não foi o meu ator mais visto na retrospectiva do Letterboxd. Ele foi um cara aleatório. Mas eu fui fazer o VAR e eu vi a mesma quantidade de filmes desse cara aleatório e do Wagner Moura, mas o algoritmo do Letterboxd jogou esse cara aleatório. Fiquei chateada. Mas além dos dois, o elenco também conta com a Camila Pitanga, com o Bruno Garcia, o Lázaro Ramos, Tonique Pereira, o Paulo José, o Lúcio Mauro Filho, que só aparece numa cena. Muita gente. É muito bom esse filme. É um filme que é tranquilo de assistir com a família, por mais que tenha uma outra piada de duplo sentido, por mais que tenha um início de uma sextape ali, mas tudo se mantém, assim, amigável pra família. O humor dele é muito bom, essa coisa da moral dele é muito boa, a lição. Ele tem uma mensagem bonita, de cooperação. É muito bom esse filme. E de todos que eu tô falando aqui hoje, eu não tô entrando em detalhes onde assistir cada um deles pra não me alongar demais. Mas esse em específico você consegue assistir em tudo quanto é lugar. Tá na Mubi, tá na Netflix, tá no Globoplay, tá no Telecine, tá na HBO Max. Se você abrir o YouTube, é capaz de você achar. No Itaú Cultural talvez tenha também. É desses filmes que estão em todos os lugares. Então tá bem fácil de ver e vale muito a pena. De todos os filmes que eu tô falando aqui hoje, esse é o mais fácil de gostar. É o filme mais leve, mais aberto, assim, pra várias audiências que talvez tenham preconceito com o cinema nacional, talvez não goste de terror, ou não goste de coisa muito infantil. Esse é o filme mais fácil de agradar de todos que eu vi. Acho que no meu ano inteiro, assim, contando nacionais e internacionais. E pra fechar, em primeiríssimo lugar, o meu filme nacional favorito, e também o meu filme favorito de 2025 inteiro, O Agente Secreto, filme novo do Kleber Mendonça Filho. Eu gostei muito desse filme, é o meu favorito do Kleber. E olha que eu gosto bastante dos filmes dele. Eu fui ver no cinema, foi uma experiência. Eu quero ver de novo. Vamos ver se até o Oscar eu vou de novo no cinema rever. Eu fiz um episódio do podcast só sobre ele, 276. Eu tracei um paralelo com o Realismo Fantástico, porque foi um grande tema do meu ano passado, porque eu li A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, e eu acho que ele conversa um pouco com O Agente Secreto de um jeito que eu elaborei melhor nesse episódio. Mas eu gostei muito do filme, eu amei a ambientação dele, eu amei o cuidado com a recriação da época, mas também o cuidado com as pessoas e com aquele ambiente, criar várias pessoas e várias coisas acontecendo que deixam aquele mundo muito mais palpável. Então as coisas que acontecem são muito mais sentidas, ao mesmo tempo que ele tem mais uma crueza para tratar de outros temas. E aí tem a maior parte do filme se passa no cinema, com coisas do cinema, tem elementos do cinema que refletem no filme. Um dos personagens principais, ele é um projetista de um cinema que é baseado numa pessoa real, e é o meu personagem favorito desse filme inteiro, o seu Alexandre. Saber que ele existe é ainda mais especial. Eu preciso muito ver o documentário dele, o Retratos Fantasma. Eu acho que acrescenta bastante a experiência do filme, ver o documentário, a relação do Kleber com os cinemas de rua. Até mesmo o final dele, que é um pouquinho divisivo, eu gosto e eu defendo. Faz muito sentido com a mensagem do filme sobre memória e sobre como é muito fácil esquecer das coisas. Enfim, gostei muito do filme, gostei muito da pegada diferente, que brinca, né, com o realismo fantástico, que não é tão tradicional na sua estrutura, na sua narrativa. Gostei muito e foi isso. Esse foi o meu ranking dos filmes nacionais que eu assisti em 2025.
Gostaram desse tipo de episódio? Gostariam que eu fizesse mais rankings, assim, dentro de temas específicos e coisas específicas? Eu fiz alguns meses atrás sobre vencedores do Oscar de melhor filme. Então, assim, tem alguns temas que dá pra explorar. Se vocês gostaram, se vocês querem ver essas ou outras coisas, me falem lá no Instagram, @filme.da.semana. Sempre tô lá postando as coisas, atualização do podcast e outros conteúdos extras. Também tô no TikTok, Filme da Semana Tudo Junto. No Blue Sky, Lalariland. E eu tenho um e-mail pra contato, caso você queira falar comigo e não tenha redes sociais, que é o podcast filmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso você queira me pagar um cafezinho. Ficaria feliz. E por hoje é só, gente. Fiquem bem. Semana que vem vai ter episódio gigantesco, então se preparem. Eu já tô sofrendo por antecedência que eu vou ter que gravar e editar. Mas pra vocês vai ser só diversão, eu espero. Tchau, tchau, gente.